Para começar, eu me chamo Marcos Damasceno, eu sou advogado em Portugal, sou advogado no Brasil também. Nosso escritório atualmente está sediado em Portugal e nós somos um escritório especializado em processos de imigração médica, o que envolve toda a parte de revalidação profissional desses médicos que desejam atuar na Europa. Tá? Nós fazemos esse processo hoje a partir de Portugal, não obstante o médico possa revalidar o seu diploma, pode estender essa revalidação para outros países, de acordo com os requisitos que esses países exigem, tá bem? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre como médicos brasileiros estão construindo carreira na Europa através de Portugal. E por que Portugal? Porque nós temos em Portugal hoje o processo mais organizado, mais previsível dentre todos os países da Europa. Tá bem? Então, há países, por exemplo, na Europa, em que você submete uma série de documentos e você não tem qualquer previsão de quando esse processo será construído. Então, aqui é um pouco sobre o nosso trabalho. Nós somos hoje referência, o único escritório jurídico hoje em Portugal especializado em processos de imigração médica. Já fazemos isso já há mais de 10 anos lá em Portugal. Bom, aqui um pouco do roteiro da palestra. Nós vamos falar hoje sobre se o Brasil tem formado médicos demais, médicos em excesso. Eu quero colocar aqui também um paradigma sobre como tem sido esse mercado para os médicos na Europa. Então vamos fazer aqui então uma comparação do mercado brasileiro para o mercado europeu. Portugal como uma porta de entrada, e depois nós vamos falar um pouco sobre o caminho prático para que você consiga ter o seu diploma revalidado em Portugal. E, por fim, nós vamos fazer aqui algumas reflexões ao final. Bom, aqui eu trouxe alguns números sobre o nosso cenário atual. Não deve ser novidade para ninguém este cenário que eu estou apresentando aqui, mas nós temos hoje, basicamente, um aumento em 10 anos, nós tivemos um aumento de 213% em relação ao aumento das faculdades de medicina. Nós temos hoje 494 faculdades de medicina, o que nos torna o segundo país do mundo com maior quantidade de faculdades de medicina, perdendo apenas para a Índia, que tem 1 bilhão de habitantes. Então nós estamos aqui num cenário em que nós estamos formando um número elevado de médicos todos os anos. E nós precisamos compreender se esses médicos, se está tendo vazão profissional para esses médicos que estão saindo dessas universidades. Bom, então aqui nós tivemos, passamos de 13.800 para 48.491 médicos nesses 10 anos, um aumento de 251% em termos de vagas anuais. Nós temos, segundo o censo de 2025, 635 mil médicos, e nós temos aqui um ratio de quase 3 médicos, por 1.000 habitantes. Tá? Então aqui nós temos então esse cenário. Nomeadamente, o gap da residência de 2018 a 2024, nós tivemos um aumento de 71% dos estudantes de medicina, mas as vagas para residência só aumentaram 26%. Ou seja, nós não temos vagas de residência suficiente para atender a esses profissionais, a esses médicos que estão saindo da faculdade. Bom, vamos lá. O paradoxo, excesso nas capitais, escassez no interior, isso aqui também não é nenhuma novidade. Tá? O que me chama mais atenção aqui é este cenário aqui. Ó. Este cenário me chama mais atenção. Nós teremos em 2035, ou seja, daqui a menos de 10 anos, 1.150.000 médicos no mercado. Eu sou advogado, e nós advogados sabemos o que é um mercado saturado. Eu moro em Portugal há 10 anos. Quando eu saí daqui para ir para Portugal, nós éramos 1.250.000. E isso é desastroso para o mercado. Tá? Não tem vagas para todo mundo e nós estamos aqui na luta para tentar conseguir oportunidades sempre de adequação, de recolocação profissional. Então esse aqui é o dado que mais nos assusta neste momento, lembrando que nós temos 494 e nós teremos algumas outras faculdades aí sendo aprovadas nos próximos anos, se nada mudar. Bom,
Então, agora, qual que é o cenário da Europa nesse processo, tá? E por que eu estou aqui? Estou aqui porque a Europa tem buscado médicos brasileiros, não só Portugal, mas outros países da Europa, e eu não vejo hoje, não consigo ver hoje a possibilidade de um jovem médico não expandir a sua carreira profissional, não sair da faculdade pensando se ele pode alcançar outros mercados e ficar apenas limitado ao mercado brasileiro. Então, sendo que há outros países em que procura esses profissionais com pagamento em moedas fortes, com estrutura de trabalho, com possibilidade de fazer fellow no exterior. Então, não há motivos que me pareça razoável para que um médico não procure hoje expandir a sua carreira para o mercado internacional. Bom, nós temos na Europa um cenário interessante, que é o cenário em que nós teremos 1,2 milhões de médicos se aposentando em um período muito curto de tempo, aí, um médio prazo. Nós já estamos vendo reflexos deste número aqui em Portugal, muitos médicos aposentando. Nós temos hoje, eu vou adiantar ali um dado, nós temos hoje falta de 1,7 milhões de médicos de família em Portugal. Isso é um número escandaloso. Para um país que tem 10 milhões de habitantes, 17% não tem médico de família. Não tem porque faltam profissionais aqui para atender a esta demanda. Tá? A idade dos médicos, a gente observa aqui que é uma idade razoavelmente jovem, mas 35% desses médicos têm mais de 55 anos. 35% tem mais de 55 anos. Nós estamos dizendo que daqui a 10 anos nós teremos um volume ainda maior de médicos se aposentando na Europa. Tá? Aqui algumas matérias que nós tivemos oportunidade de colaborar. Tá? Uma matéria recente do Globo, em que nós falamos sobre a busca da Europa por imigrantes em várias especialidades médicas. Tá? Aqui, algumas notícias que saíram em alguns veículos sobre a ausência de médicos. Há mais de 1,7 milhões de portugueses sem médico de família. Então, essa é uma parte crítica. O governo tem trazido aqui alguns incentivos muito interessantes para médicos que querem ir para Portugal. E atenção que eu não sou agente de turismo de Portugal, também não estou fazendo propaganda do governo em si, só estou colocando aqui alguns pontos que favorecem a vocês, médicos, que querem eventualmente imigrar. Então, no ano passado, nós tivemos alguns editais em que o governo estava fornecendo, inclusive, moradia para esses profissionais, como uma forma de incentivo para que eles se deslocassem para algumas localidades. Né? Lembrando que, em Portugal, as cidades de interior não são como as cidades de interior daqui. Né? A cidade de interior de lá, eu facilmente moraria, normalmente são pequenos vilarejos ali, aqueles vilarejos acolhedores, em que você pode ir lá comer lá um bacalhau, um vinho do Porto, com muita tranquilidade, e ainda poder exercer a sua profissão. Bom, SNS precisa de mais de 16 mil médicos e enfermeiros, foi uma notícia que saiu recente lá. Europa vira destino de médicos brasileiros em busca de melhores salários e qualidade de vida. E aí, por que nós escolhemos, então, Portugal como porta de entrada? Foi justamente pelo que eu comecei a falar. Portugal, hoje, ele tem um processo mais previsível e organizado da Europa. Nós temos ali um stand, eu não sei quantas pessoas no stand, talvez umas 100 pessoas, nos perguntaram sobre processos em outros países, especialmente a Itália. Tá? Países em que tem aberto aqui possibilidades para o médico trabalhar, tem surgido propagandas nesse sentido para atrair médicos para outros países, mas nós precisamos ter consciência de que toda a forma de legalização profissional que não passe pela via ordinária, no caso de Portugal é a prova que eu vou explicar para vocês aqui, qualquer edital, tá bem? Inclusive Portugal abriu um edital recentemente com as mesmas questões. Olha, venham para cá, não precisa fazer provas e nós vamos colocar vocês aqui no mercado de trabalho, principalmente no setor público, mas, inclusive, a ordem dos advogados lá se levantou contra isso, falando que não admitiria e não inscreveria médicos, desculpa, eu falei advogados, médicos, sem passar pela prova de revalidação.
E o que a Itália está fazendo é exatamente a mesma coisa. Ela abre aqui uma possibilidade para você imigrar para a Itália, para você trabalhar, só que isso é muito precário. Se amanhã ou depois esses países resolvem que a necessidade deles já está satisfeita, simplesmente eles descartam aquele profissional e o profissional volta sem nenhuma garantia. Qual é a garantia para o profissional da medicina internacionalizar sua carreira para onde for? Passar pela via ordinária. Quem quer cortar o acesso, lá na frente pode gerar um grande problema. Tanto que em Portugal, nós fomos altamente demandados nesse processo em que o governo ofereceu entrar por uma via mais acessível, por uma via mais encurtada, e nosso escritório não fez nenhum processo, porque nós não aceitamos fazer esse tipo de processo, porque a gente considera que isso torna o profissional mais vulnerável. Eu sou imigrante e não quero que nenhum dos meus compatriotas, ou qualquer pessoa que seja, vá para um outro país para passar por essa mesma condição sensível, que é a qualquer momento ter o seu registro suspenso, porque o governo assim o decidiu. Bom, nós temos uma crise no Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Essa é uma crise real, isso já está amplamente divulgado, tá bem? Por quê? Porque muitos médicos têm ido para o setor público, então tem gerado aqui muitas oportunidades no Sistema Nacional de Saúde, interessante para jovens médicos que querem iniciar a carreira, querem começar ali. É uma excelente oportunidade, porque a partir dali você consegue crescer e desenvolver indo para os hospitais particulares. Bom, nós temos aqui 1,56 milhões de médicos portugueses sem médicos de família. Nós temos 9,4 aumentos de médicos estrangeiros entre 2021 e 2024. Nós estamos falando de 3 anos, nós aumentamos 10% dos médicos estrangeiros. Nós vamos tomar aquela terra e vamos pedir o nosso ouro de volta. Com certeza isso vai acontecer. Mais de 4.800 médicos formados fora da União Europeia. Ou seja, isso demonstra que o número de médicos imigrantes tem aumentado consideravelmente na Europa. E se a Europa está permitindo que isso aconteça, é porque a Europa tem intenção e favorece a ele ter médicos imigrantes em todo o território. Esse é o Dr. Carlos Cortes, que ele fala que há falta de profissionais do Sistema Nacional de Saúde, e todas as formas de termos mais médicos a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde são importantes. E o governo realmente tem investido fortemente nesta parte aqui. Tá? O caminho prático para esse processo, aqui é o que interessa, como funciona esse processo. Primeiramente, nós temos uma parte que é uma preparação documental, obviamente que vai além daqueles documentos ali, apenas a título exemplificativo. Depois, nós temos que submeter essa documentação na Direção-Geral de Ensino Superior, que é um órgão do governo que trata desses processos. E, a partir daí, o processo ele vai seguir em uma faculdade de medicina que você escolher. E qual que é o grande ponto aqui neste item, a partir deste item número 3? Quando você escolhe uma universidade em Portugal para você aplicar o seu processo, a lei fala que você só pode aplicar o processo uma única vez na universidade. E se você tiver o seu processo indeferido documentalmente, você nunca mais pode voltar a fazer o processo lá, até que a lei mude. A lei de hoje não lhe permite fazer o processo 2 vezes. Então, escolher a faculdade é o principal ponto aqui. Recentemente, eu fui procurado por uma médica brasileira, noiva de um cidadão português. Ela fez um processo na Universidade de Coimbra, na altura. Ela teve o processo documentalmente indeferido. Ela nos procurou para tentar reverter a situação, mas já tinha acabado os prazos. Ela nunca mais vai poder revalidar o processo por lá. Ela tinha todo um projeto de vida. Então, por isso que eu falo que, muitas vezes, você ter ali alguém que acompanha o seu processo pode te economizar todo um projeto de vida para que você faça o seu processo bem feito. Nós temos uma prova teórica com 120 questões, é uma prova de medicina geral. Você tem de obter 50% de aproveitamento nesta prova. Esta prova já está agendada para o dia 16 de novembro e é possível fazer essa prova ainda
porque nós temos que submeter a documentação até agosto para que você faça esse processo. Depois, nós temos uma prova prática que acontece entre os meses de março e abril. É um dia esta prova. Então, eles vão marcar, o médico vai lá entre março e abril e faz atendimento a um paciente comum, tá? O que é um processo também que nos parece ser bastante isonômico. Nós atendemos aqui muitas pessoas, muitos médicos estrangeiros que vieram fazer o processo no Brasil e tiveram que passar aqui por situações de atendimento de prova prática com atores. E aí, toda pergunta que se fazia, ele não está no script, eles estavam contando. Não está, isso não está no script. Ou seja, não é vida real, né? E aqui é realmente médicos, pacientes que estão aguardando ali na urgência. E por fim, não está ali, na verdade, faltou uma informação, é prova teórica, prova prática e apresentação de um trabalho final, tá bem? Esse trabalho ele é online, tem que ser feito com um professor, um júri de 3 professores ali na universidade, e é uma etapa tranquila, é feita online, sem qualquer problema essa etapa. Feito isso, seu diploma está revalidado e você está apto a se inscrever na Ordem dos Médicos. Atenção, a revalidação do diploma, ela não tem validade, ela não tem que ser renovada. Em qualquer momento em que você resolver fazer o processo ou se resolver fazer uma imigração profissional, você pode se inscrever aqui na Ordem dos Médicos e começar a sua jornada profissional, tá? Então, isso é uma mais-valia, e eu costumo dizer o seguinte: se você tem alguma pretensão no futuro de fazer este processo, faça. 80% dos nossos clientes fazem o processo e não pretendem ir para a Europa, pelo menos a médio prazo, nos 5 anos pelo menos, 80%. E por que eles fazem o processo? Eles fazem o processo porque a oportunidade, ela normalmente aparece para quem está habilitado. Então, nós somos parceiros do 2º maior grupo de hospitais em Portugal e quando nós somos acionados para um profissional, em busca de um determinado profissional, obviamente eu vou conseguir buscar naquela lista das pessoas que já têm o diploma revalidado, né? Do contrário, essas pessoas acabam perdendo uma oportunidade simplesmente porque não têm ali os seus diplomas reconhecidos, tá bem? Então, aqui é um resumo geral sobre o que nós falamos, tá? Sobre aqui 2,98 médicos, né, por 1.000 habitantes, ao contrário da União Europeia, que nós estamos ali com uma escassez. Essa questão interessante da residência médica, tá? Isso é importante. Ano passado foi muito divulgado, e eu mostrei números aqui, que nós temos um déficit na área da residência médica no Brasil, muitos médicos sem especialidade. No ano passado nós tivemos várias especialidades em Portugal, especialmente com vagas sobrantes, tá bem? Não foram preenchidas, e especialidades interessantes, porque muitas vezes as pessoas elas acham que que o processo é muito concorrido, não vão tentar. Lá o processo é diferente, ou seja, nós temos ali uma prova nacional de acesso, em que esses médicos concorrem com todas as especialidades, fazem a prova, depois eles vão para um ano comum entre todas as especialidades. Neste ano comum, de acordo com a avaliação, com a nota que você obtiver, você fica num ranking para você escolher a sua especialidade e o hospital que você vai. Então, ou seja, os melhores, aqui tem uma meritocracia, aqui não depende de outra coisa a não ser da performance aí desse médico ao longo do ano comum. Então, a sua carreira ela não tem fronteiras. As reflexões finais, eu vou deixar aqui algumas delas, mas especialmente dizer que se você é um médico, seja você jovem ou não tão jovem assim, e você não está pensando em internacionalizar a sua carreira, você está prestes a entrar, se nada mudar, em um mercado predatório em que cada dia mais tem desvalorizado os profissionais na área da saúde. Não sou eu que estou dizendo, são os números que estão apontando. A AMB tem apontado isso nos congressos que nós temos participado, o CFM também. Então, não é uma fala minha, é uma fala que tem se constatado. Aqui tem os nossos dados, ali tem o nosso WhatsApp, aqui o nosso Instagram, em que nós compartilhamos sempre muitas informações sobre o processo. Podem nos seguir, o WhatsApp podem nos chamar lá. Lembrando que o nosso stand está ali ao lado, e caso vocês queiram participar do sorteio de um vinho do Porto, primeiro podem ir lá degustar um vinho do Porto,
e depois nós iremos sortear amanhã uma caixa com o vinho do Porto. Então, se você quiser, pode se inscrever lá. É isso que nós temos para hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.